Paz do Senhor, igreja. Irmãos, irmãs, vocês não sabem a felicidade que envolve o meu coração de poder estar aqui com vocês e conhecer vocês. É uma alegria muito grande. O pastor Alexandre foi uma pessoa que Deus colocou no nosso caminho. A pastora, Deus abençoe, uma pessoa que Deus colocou no nosso caminho. Eu estava participando de um culto ali em Jundiapeba e eu acabei conhecendo o pastor, vendo ele, observando ele, falando de Deus, falando de Jesus. Eu já pensei, esse homem tem que pregar lá na nossa igreja. Eu já conheci o irmão dele o Andy, já de muito tempo já. E aí, daí em diante, fizemos uma aliança. A nossa igreja, ali em Jundiapeba, nossa igreja chama Igreja Apostólica Geração do Justo. Eu fiz parte da Igreja Brasil para Cristo 24 anos, ali em Jundiapeba. Eu servi a Deus 24 anos, ali em Jundiapeba. E hoje nós estamos pastoreando um ministério. E a gente precisa de ajuda. Como nós precisamos de ajuda. Graças a Deus, eu como pastor, eu nunca tive o coração fechado para receber ministros. Tem pessoas que não gostam, tem pastores que não gostam, só ele que prega, só ele que faz tudo, ele faz tudo. Eu já não tenho essa postura que eu aprendi. A gente precisa aprender. Eu fico até pensando, porque nós já conhecemos há um bom tempo o pastor Alexandre, e todas as vezes eu estava sentado e ele falando. Todas as vezes eu sentado e só ouvindo a palavra. Realmente um homem muito instruído, muito de Deus. E aí quando ele me convidou, confesso, meu coração gelou um pouquinho, porque uma coisa é você pregar para uma igreja. Irmão, eu congrego em Jundiapeba, não é criticando a igreja, mas cultura do reino. Não é toda igreja que entende cultura do reino, não é todos os ministérios que entende cultura do reino, realmente que permeia, que vai para a palavra, que caminha pela palavra de Deus. Então tem certos lugares que você vai pregar, você fala algumas coisas lá, o povo grita, o povo pula assim, ninguém presta atenção em nada, e ninguém está querendo a palavra, só está querendo ver bênção, isso. Mas quando chamou para pregar aqui, eu já senti uma responsabilidade muito grande. Não que por onde eu passei, não que por onde eu ministrei não fosse responsabilidade, mas a gente vê um nível de igrejas, nível de ministério. Então cabe a nós realmente. Eu estou aqui, pastor, na dependência do Espírito Santo total. Na dependência do Espírito Santo. Eu fiz algumas anotações aqui, mas eu estou na dependência. Eu quero que vocês abrem a Bíblia lá em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Pessoa que me trouxe água, Deus abençoe a tua vida. Vem, Deus abençoe. Estou com a garganta um pouquinho ruim, mas que Deus possa nos dar graça. Mateus capítulo 5, verso 14 e o verso 15. Mateus 5, verso 14 diz assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Amém? O culto profético, eu tenho um pouco de preocupação em cultos proféticos. Eu tenho muita preocupação quando a gente dá nome a cultos, culto da prosperidade, culto de cura, culto. Mas quando você vem com uma proposta de uma série, profetiza, ou culto profético, meu irmão, se você vem com expectativa em homens ou em pregadores, você pode ser surpreendido, porque é um culto profético. Um culto profético é uma coisa, a gente não sabe nada. Um culto profético, a gente começa, ou você senta e você não sabe o que vai acontecer, o que pode ser extraído de um culto profético. E a igreja de vocês já tem, como eu disse, um nível. É tão interessante que quando a gente fala do culto, esse mover, o mover profético, a ação
profética que envolve, ela é algo tão legal que faz exatamente parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela entende esse mover sobrenatural, e é muito bom quando a gente permite o Espírito Santo trabalhar. Nós entendemos que esse mover nada mais é uma manifestação de Deus para a sua criação. Deus, Ele quer trazer uma manifestação, e para isso Ele precisa ter um agente. Esse é o profeta, ou algo profético. E Deus, desde os primórdios até nos dias de hoje, essa ação profética, esse mover profético vem acontecendo. Existem algumas pessoas, como existem algumas igrejas, que não acreditam nessas coisas e fala algumas besteiras acerca desse mover, ou acerca exatamente do profeta, do homem profeta, ou nós entendemos nos dias de hoje, a mulher profetiza, e isso existe no nosso meio, isso é algo evidente no nosso meio, e Deus querendo manifestar a sua criação, e nós fazemos parte da criação de Deus, e Deus, Ele quer falar com você, e é necessário as pessoas que fazem parte desse mover profético, porque o mover profético é algo invisível, é algo espiritual, carne não entende, o homem natural não entende, por isso que muitas vezes as pessoas ficam boiando, não entende o que é isso, o que é isso, o que está acontecendo, questiona. Me lembro uma vez que eu estava num culto, e a graça do Senhor era muito forte, e a graça do Senhor tomou todos que estavam, e eu senti uma graça tão grande, eu levantei as minhas mãos para os céus, eu estava bem na frente, e ali louvando, levantando as mãos, e uma pessoa que estava lá no fundo, ué, o que será que está acontecendo com o pastor? Por que o pastor está fazendo aquilo? São pessoas que não entendem, são pessoas que não têm uma maturidade espiritual para entender esse mover profético que acontece. O mover, ou essa ação profética, ela sempre vai ter a intervenção divina. Nos dias de hoje, muitos acham que não, mas esse mover, essa coisa profética que ainda está acontecendo, e olha, nessa pandemia, nesse momento que o Brasil e o mundo vive, se nós entendêssemos um pouquinho do que está acontecendo, nós poderíamos transportar tudo isso como algo para as nossas vidas, até mesmo uma profecia, porque se você olhar Mateus 24, que vai falar acerca de hoje, foi uma profecia, quando fala ali acerca da pandemia, epidemia, avanço de as coisas, é um mover profético acontecendo, porque na verdade, o que a gente olha para uma igreja? Nossa, pandemia, meu Deus, mas a Bíblia já está falando, isso não deve ser novidade para a igreja. Nossa, viu? Pode ser novidade para quem não tem Deus, mas para quem conhece a Bíblia, porque a Bíblia, ela é um livro profético, ela é um livro de profecia, e a profecia não diz respeito ao presente, ela diz respeito ao futuro, e o futuro já estava falando. E se você acha que essa pandemia vai acabar, não. Jesus, pela Bíblia, ele fala, é o princípio, é um começo. E tem muitos crentes com medo, meu Deus, ai Jesus, não vou para a igreja, vou ficar na minha casa, ai, porque, se a Bíblia te advertiu, já era para você estar preparado, já era para você ter ungido. Não é vacina que vai te imunizar, porque a vacina vai imunizar corpo, mas o teu espírito, a tua parte espiritual, como é que está, como é que fica neste momento? Porque na verdade essa pandemia só revelou pessoas, só revelou homens, mulheres. Uma coisa que me chocou, eu fiquei chocado, pastor. O bispo lá da igreja Renascer em Cristo, ele falou assim, lá em São Paulo tem igrejas que 1 ano de portas fechadas, 1 ano que as portas estão fechadas. Se a porta, não, mas a igreja sou eu, meu, tem tanta gente falando, não, igreja sou eu sou a igreja, mas esse mover aqui, porque tudo acontece aqui, irmão, tudo acontece nessa comunhão, nessa koinonia, o mover, o falar, porque eu acredito que Deus fala com presentes, não com ausentes. Vou ficar na minha casa. Ainda bem que hoje tem as lives, que está chegando até as famílias, ainda bem que estamos procurando levar isso, mas é algo preocupante para a igreja,
E quando se vem com esse mover profético, que eu particularmente eu gosto, eu acho muito interessante. Nós precisamos entender, é tão interessante o agir de Deus, porque na verdade Deus sempre usou pessoas, Deus sempre usou seres humanos. E nós vamos ver dois papéis: o papel do sacerdote e o papel do profeta, ou do algo profético, porque são duas pessoas. É fundamental para a igreja. Um sacerdote é muito importante para a igreja. Um profeta, ele é muito importante, mas nós vamos ver duas atividades muito diferentes, porque na verdade o sacerdote, ele tem uma missão de levar o quê? O povo até Deus, as suas intercessões, de levar sacrifício. Mas nós vamos ver agora o profeta, ou algo profético, é trazer a natureza de Deus para os seres humanos, de trazer a natureza divina e revelar. É através do mover profético, é através dessa ação profética que Deus começa agora a falar com a sua igreja. Isso aí não é novidade para nós. Nossa, novidade para mim, novidade. Não é novidade. Talvez possa ser novidade para pessoas que não conhecem a Bíblia. Pode ser novidade para pessoas que não lêem a palavra, que nunca teve a preocupação. E na verdade, nossa, novidade. Deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia já é um livro de tanta revelação, que não existe novidade para nós. Não existe novidade. Nossa, milagre, não. Mas por que para muitos passa a ser uma novidade? Pelo fato de não conhecer esse livro que traz tantas coisas proféticas. E nós vamos observar que o sacerdote, ele oferecia em favor do homem, mas agora entra o profético, agora entra o profeta, agora entra essa pessoa fundamental para trazer ordem para a terra. Eu me lembro, quando eu era da outra igreja, e eu conheço alguns profetas, os caras, é cara de monte, Deus usa os caras. E quando esses profetas vinham, tinha pessoas que faltavam no culto. Eu vou lá para o profeta revelar a minha vida. Tamanho é, porque na verdade, quem tem medo de profecia, então tem medo de Deus. Porque um profeta fala em nome de Deus, um profeta não fala em nome dele. Ninguém está aqui para envergonhar ninguém. Mas o profeta, quando ele traz aquelas coisas de Deus, é a preocupação que Deus tem. A Bíblia diz que é bom que tenha profecia para que o povo não venha se corromper. Então o que mais nós precisamos, o sacerdote é muito importante, que ele vai levar daqui para o céu, mas a revelação do céu para as nossas vidas, para a gente não se perder, porque na verdade o profeta, ele vai anunciar o plano, ele vai anunciar o caminho que Deus tem. Então nós não temos nenhum problema em entender essas coisas proféticas para as nossas vidas, essa preocupação. E é tão interessante quando o pastor fala assim, é uma série de mensagens, profetiza. Na verdade, se você for ver, profetiza, é falar, é profetizar. E eu estive em casa assim, estudando, observando algumas coisas que eu fui rabiscando aqui. Eu pude observar que na verdade, profetiza ou profetizar, o dicionário ele fala, profetizar, servir de intermediário entre Deus e o homem. O profeta, ele vai servir de intermediário para que Deus possa falar com o homem. Uma pessoa, então nós entendemos, fundamental para esclarecimento para o povo de Deus. Por isso que precisa dos profetas. Por isso que precisa de pessoas que realmente vão se colocar na brecha, porque na verdade um profeta, ele fala o que Deus quer que fale. Não é um profeta nos dias de hoje, que está falando algo ou coisas para alegrar, ou dar isso, e na verdade se você for ver, a ação profética sempre foi para mostrar caminho, sempre foi para mostrar algo do céu, para que o povo não viesse se perder. Então nós entendemos que entre Deus e o homem, o profeta estava aqui, recebia de Deus, recebia de Deus, ele ficava intermediando aqui, era uma ligação, era um
ponto de comunicação. E aqui nós vamos observar que o Antigo Testamento é bem diferente do Novo Testamento, até em termos de profecia, em termos de palavra profética. Então, na verdade, o profeta, no Antigo Testamento, o papel dele era tão fundamental, que as pessoas, não vou dizer que reverenciavam o profeta, mas eles respeitavam o profeta, porque era Deus falando aqui na terra, era Deus manifestando, ou seja, era a ponte de comunicação. E aí quando o povo de repente saía do propósito, isso, entrava quem? A figura do sacerdote. O sacerdote entrava para agora pegar tudo aquilo que estava de errado no meio do povo de Deus, e agora vamos acertar as coisas, porque Deus está falando, porque Deus está revelando. O sacerdote, você vê então, o sacerdote e o profeta, podemos dizer que andavam junto, era uma conexão, recebia e o sacerdote esperava. Agora vamos aí, vamos colocar diante de Deus, e o sacerdote começava a interceder, começava a se colocar na brecha. Mas nós vamos observar que esse ponto de comunicação, que é o profético, ou o profeta, ou o profetizar, ou a ação profética, no Antigo Testamento, como eu disse, é muito diferente do Novo. Porque se você pegar o Antigo Testamento e estudar, você vai ver que o profeta, ele tinha um chamado específico para aquilo. E nós vamos observar que no Antigo Testamento não existia dom de profecia, não existia, era uma manifestação. Deus manifestava, Deus queria falar, não vou dizer que incorporava, mas o que Deus fala, chegava até a manifestação. Deus manifestava ao profeta, e o profeta, porque ainda estão na era do pecado, de Adão e Eva, porque Jesus não tinha vindo ainda, a morte não tinha manifestado, então estava em separação, o céu e a terra estava separado, mas Deus nunca separou da sua criação. Por isso ele providenciou o profeta, o profético, para manifestar e falar. Porque imagina, Deus falando, o povo já se perde. Imagine se Deus não falar, imagine se Deus não manifestar. Então era onde que Deus, a sua infinita graça e misericórdia, vamos levantar o ministério profético, vamos levantar profetas que eu escolho, que eu vou selecionar. Então não tinha nem, e era Deus que escolhia, porque o Antigo Testamento é algo irreal. O Antigo Testamento, meu irmão, tem gente que na graça, tem gente que nos dias de hoje não aguenta, não suporta. Imagine naquele tempo, que não era algo assim tão aberto, tão escrachado, era algo muito superficial. Era, Deus falava e embora. Imagine só um filho órfão, imagine saber que tem pai, mas o pai não está presente, sabendo. Então você vê a importância dessas pessoas, e essas pessoas era vocacionada por Deus. Deus é que chamava essas pessoas. Dentre tantos, nós vamos observar que eram pessoas selecionadas, vocacionado exclusivamente por Deus. Não era, vamos aqui, não. Porque eu entendo que escola de profeta não vai, vou fazer escola do profeta, e a partir de hoje eu vou fazer, agora vou ser profeta. O negócio não é assim não. Se fosse, é muito diferente as coisas espirituais. Vou entrar na escola de pastor, porque eu vou fazer um curso, e aí vou ser pastor. As coisas de Deus não funcionam dessa forma. É vocacionado, é as coisas de Deus, revelada para a sua humanidade. Nós vamos observar que também no Antigo Testamento, a palavra de Deus não era algo tão assim manifestado. Hoje não, meu. Você pega hoje, meu Deus do céu, grandes homens, grandes pregadores, homens tremendos. Mas nós estamos falando de um tempo remoto, que não tinha pregadores, que não tinha ministros, não tinha líderes. Você pega o livro de Juízes, levanta um, morre, levanta outro, morre, levanta outro. Para você ver, era um negócio muito superficial, igreja. Por isso que a ação, ou mover profético, o problema é que a gente desvaloriza. Eu acho que por motivo de ter tantos, a gente acaba desvalorizando. Mas em um tempo, você pensa que era 10 profetas? Você pensa que era 300 profetas? Era um profeta para uma nação, gente. Era um profeta representando Deus, falando com a nação.
Hoje não, hoje, glória a Deus, a porta abriu, a graça chegou, o evangelho chegou no coração de muitos, e grandes vasos, grandes homens e mulheres de Deus. É tão interessante que a Bíblia Sagrada, ela fala assim, a lei e os profetas duraram até João. Diz assim, a lei e os profetas duraram até João. Na minha Bíblia está vírgula. Desde então, anuncia-se o reino de Deus. Algumas pessoas, ou de repente até interpretam, não, João foi o último profeta e acabou, e não existe mais profeta na face da terra. Eu tive um entendimento que quando a Bíblia Sagrada diz, a lei e os profetas duraram até João e os profetas diante, e com a Bíblia eles caminharam orientando o povo, falando com o povo, direcionando o povo. Mas quando ele diz, desde então anuncia-se o reino de Deus. E nós vamos observar que, se você, de um linguajar um pouco meio fora de um padrão, o que nós entendemos? Que um profeta é a boca de Deus. A boca de Deus. Deus queria falar, usava a boca do profeta. Então nós entendemos, então, é uma ação do Antigo Testamento que era uma ação externa, que Deus não, o Espírito Santo ainda não estava no homem. Então era o que? Uma manifestação externa, onde Deus falava e ele manifestava, era apenas. Mas nós vamos observar que no Novo Testamento já não é boca de Deus. No Novo Testamento é vida com Deus. Por que vida com Deus? Porque aí o Espírito Santo já está no homem. No Antigo Testamento o Espírito Santo não habitava no homem. Então Deus manifestava a voz profética, Deus ele manifestava. Agora no Novo Testamento, pelo qual nós fazemos parte, o que Deus prioriza não é mais o exterior, porque Deus ele habita e ele está dentro de nós. Ele está dentro de você. E nós vamos observar que os profetas do Antigo Testamento eram um pouco diferente do Novo Testamento. Há uma separação, uma linha que separa do Antigo Testamento do Novo Testamento, porque na verdade um profeta, o que ele fazia? Ele apontava. E o que ele falava no Antigo Testamento? O que ele anunciava? O Redentor. O que o profeta falava? Messias. Tanto que vai falar Messias, não fala Jesus, vai falar Messias. Ele falava do Messias, ele profetizava acerca do Redentor, ele profetizava acerca do Messias, e falava do Salvador, ele apontava. Essa era a preocupação do profeta, em levar essa maturidade, ou esse entendimento para as pessoas. E já no Novo Testamento, o profeta, ou algo profético, nós entendemos, qual que é a nossa intenção? O que nós entendemos? Porque João Batista vai dizer assim, desde então é anunciado o reino de Deus. Os profetas do Antigo não falavam de reino, eles não falavam reino de Deus, não falavam governo de Deus. No Antigo Testamento não era dessa forma que eles tratavam, só falava do Messias, do Redentor, do Salvador. Então até João Batista, a lei e os profetas apontava, Redentor, Salvador, o Messias. Aí entra aqui, depois de João Batista, que dá um espaço, qual que era o anúncio dos profetas? Anunciar, que eu entendo, no meu entendimento, atingir propósito. O profeta hoje falar acerca de estabelecer o reino, porque foi o que João disse, eu fui, agora o que vai ter que ser estabelecido? O reino de Deus. E quem é que vai estabelecer? São os profetas que vão levantar, porque eles vão falar sobre propósito, eles vão falar sobre estabelecer reino, eles vão falar sobre governo, que é uma coisa fantástica. Gosto muito de ouvir isso, dessa manifestação, essa preocupação que hoje os profetas, eles têm que ter, de falar, porque na verdade, já se falou do Salvador, já se falou do Messias, já se falou do Redentor, agora precisa falar de um plano, de um propósito, para chegar até esse Redentor,
para chegar até esse Salvador, para chegar até o Messias, porque não adianta a gente saber que tem o Messias, mas não entendo nada. Não adianta eu falar sobre Salvador, mas eu não entendo nada de propósito. Que negócio de céu e céu? Por isso que a igreja está alinhando. A igreja está passando por um alinhamento espiritual de entendimento, de compreender propósito. Tanto que no Antigo Testamento não se fala tanto. O Novo Testamento já tem uma preocupação. Paulo, ele vai falar acerca dessas coisas, mas ele não era profeta. Gente, Paulo não era profeta, não. Mas nós vamos entender ao longo da palavra algo interessante que Deus falou comigo no meu coração. E é tão interessante essa ação profética. Nós estamos enfatizando essa ação profética. Eu entendi, porque se você for observar essa ação profética, ou de profetizar, ela teve um começo, um meio e terá um fim. Como assim? Porque se você pegar desde o começo, onde as coisas começaram a aparecer, porque tudo no começo, o que é? Não entende? Tudo no começo confunde, tudo no começo é difícil de compreender. Deus não falava, Deus não esclarecia, entra o profeta, fala algumas coisas, mas tudo que é no começo é tudo novo. E o mover profético começou em um tempo muito difícil, em que o Espírito Santo não estava na terra para ajudar o profeta. Então começa, e os profetas vão indo, chega até Jesus. Jesus morre na cruz do Calvário e levanta agora uma leva de pessoas com entendimento de profeta no meio. E aí, pastor, esse meio é o que nós estamos vivendo. É o que nós hoje temos a preocupação de falar do reino, de falar de governo, de falar algo estabelecido. Mas e o fim? O fim eu entendo, porque na verdade a Bíblia Sagrada vai falar acerca do arrebatamento da igreja. E acerca do arrebatamento da igreja, que a igreja vai passar por dois tipos de arrebatamento. A primeira leva, que vai para os céus, e ainda não é ir para o céu, que algumas pessoas vão ficar na terra. Quer dizer, é o fim. Agora você imagina, eu entendo, no começo, sem o Espírito Santo, no meio, com o Espírito Santo, e no final, sem o Espírito Santo, porque depois o Espírito Santo vai ser tirado da terra. O Espírito Santo agora você vê como é que fica, parece que volta ao normal, que eles vão ter que agora fazer a obra profética de manifestar, mas não com o Espírito Santo ajudando. Então a igreja passa essa reforma profética, essa reforma de entendimento, de compreensão. No começo, sem o Espírito Santo, chega no meio com o Espírito Santo, e chega quando Jesus vem para buscar a sua igreja, o Espírito Santo não está, e a palavra vai ter que ser profetizada, porque depois que Jesus vier, não vai parar a palavra simplesmente, se hoje está difícil, que nós temos o Espírito Santo, porque a Bíblia Sagrada diz que quem convence o homem, não é nós, é o Espírito Santo, mas segundo a palavra que nós falamos, segundo a palavra que você fala, que o Espírito Santo fala com as pessoas. Por isso a necessidade dos profetas começarem a falar, os profetas começarem a manifestar. Eu nunca vi, irmãos, um tempo de pandemia que os profetas recuaram, a igreja fechou, a igreja não está mais presente. As pessoas falaram tanto de profeta, ouviram tanto do Antigo Testamento, viu acerca de Jesus, que ele sara, ele cura, ele liberta, e se não libertar, glória a Deus, melhor é morrer com Covid com Deus, do que não ter Covid e ir para o inferno. A igreja recuou, o mover profético parou, a boca de Deus cessou na terra. Não, tem que tomar cuidado, sim, tem que ter álcool em gel, tem que ter distanciamento, tem que ter o distanciamento, mas aonde fica aquilo que nós tanto falamos ao longo de vidas, ao longo de tempo? Deus ensina, fala, fomos discipulados, participamos de curso, participamos de palestra, participamos de estudo, e alinhamento, e isso quando é de agora quero ver a minha igreja. Os profetas
recuaram. E eu entendo para mim que pastor é voz profética aqui na terra. Pastor é voz profética aqui na terra, porque se o pastor recuar, as ovelhas vão recuar também. Pastor, o senhor não pode falar isso, porque se alguém na igreja morrer, Jesus morreu. Mas se alguém morrer de Covid, vai para o céu. Ué, gente, que profeta, que palavra profética que nós pregamos tanto nos nossos púlpitos. Que palavra profética tanto que nós pregamos, que quando era para ter o efeito, não tem efeito do que nós falamos. Tem alguma coisa de errado acontecendo na igreja. Tem alguma, não estou falando da igreja aqui local, estou falando da igreja brasileira, ou a igreja nas nações. Alguma coisa está acontecendo. Porque se Deus, Ele manifesta através dos profetas, e aí depois dos profetas vem o sacerdote, cadê a união dos profetas e do sacerdote para mudar a história do que nós estamos vivendo hoje? Como é que fica, irmãos? Mas é que eu sou tão jovem. Mas é que eu sou tão novo. É um tempo de levantar pessoas novas. É um tempo de levantar homens e mulheres e começar a fazer uma grande diferença em nome do Senhor Jesus Cristo. É tempo, irmãos, é tempo de nós entender o tempo. Nós precisamos entender esse tempo. Entender, porque a gente bateu de frente com um monte de pessoas. Não existe profeta, não existe. E a gente bateu. Não existe profeta. Existe, não existe. No Novo Testamento não tem. E você que falou tanto que tem, e na hora de usar você não usou. E na hora de manifestar o que você tanto defendeu, porque na teoria um profeta é fácil, mas na prática é pôr a sua cabeça a prêmio. É pôr a sua cabeça a prêmio. E a gente não quer pôr a nossa cabeça a prêmio. A gente não quer pôr a nossa cabeça a prêmio. Vamos jogar, vamos ter uma pessoa para mim ficar aqui do meu lado. Se pegar alguma coisa, eu jogo você. Eu jogo procrastinando, separando. E um sopro que precisa vir sobre a nossa nação. Um sopro em entender esse tempo. Porque nós vamos entender que profetizar, o que é? Anunciar. Profetizar, o que é? Anunciar. Se você tem certeza de quem é o Deus que está no teu coração, se você tem certeza do Deus que queima dentro de você, se você tem certeza que aquilo que está dentro de você queima, arde, abra sua boca. Mas pastor, daqui o mundo vai ouvir. Meu irmão, minha irmã, esses dias eu estive pregando numa igreja, que quando aquele centurião foi até Jesus Cristo para pedir uma cura para o seu servo, o cara não era nem crente, o cara nem servia a Deus, nem servia. Ô Jesus, o meu servo está lá endemoniado, está atormentado. Vamos lá, Jesus, vou na tua casa. Não, Jesus, não vai na minha casa não sou digno de receber o Senhor na minha casa. Fala uma palavra e o meu servo vai ser curado. Jesus nem precisou ir lá. A palavra que Jesus liberou atingiu ele. Então o que nós liberarmos aqui vai ecoar nos quatro cantos, não de Mogi das Cruzes, mas nas nações. Porque um profeta, ele representava uma nação, era um profeta para uma nação. E nós aqui, quantos profetas, irmãos? Quantos homens de Deus, quantas mulheres de Deus que não é profeta, é sacerdotisa, que você pode levar, que você pode clamar, que o teu clamor vai chegar até a Deus. É anunciar, irmãos. Mas e se não fizer? Mas se eu anunciar e não fizer? Problema de Deus, porque a Bíblia Sagrada diz que é o Espírito Santo que convence. Você não convence ninguém, você não tem possibilidade de convencer ninguém. É o que está dentro de você, é o que está queimando dentro de você, que vai convencer. E você e nós precisamos entender que a nossa voz profética, ela não está nesse estado humano, mas ela está no estado espiritual. E se nós atingirmos o estado espiritual, vai reverberar sobre essa nação, sobre essa terra, sobre essa pátria. E é o que nós precisamos entender em nome do Senhor Jesus Cristo. Como eu queria que Jundiapeba entendesse isso. Como eu queria que Jundiapeba entendesse isso, irmãos. Irmãos, nós levantamos a marcha para Jesus lá em Jundiapeba. Os pastores se levantavam contra mim. Nós levantamos a marcha para Jesus. Até o presidente do conselho se levantou contra mim. Você é para a gente anunciar Jesus Cristo.
se é para a gente falar de Jesus Cristo, profetizar Jesus Cristo, estão querendo calar a nossa boca. Antigamente era o diabo que queria calar a nossa boca, agora é a igreja querendo calar a nossa boca. Agora é o supostamente cristão querendo calar a nossa boca. Mas nós estamos, se você tiver certeza da tua vocação, porque um profeta, ele estava pronto a servir e pagar o preço que deveria ser pago em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estava observando em uma das traduções da palavra profetizar. Ela tem várias traduções, mas uma das traduções da palavra profetizar ou profetiza significa fornecer luz. Uma das vertentes da palavra profetizar no grego significa fornecer luz. Olha o papel de um profeta, o que ele tinha que fazer, por isso que ele tinha que entender, porque ele tinha o que? Fornecer luz. E o que nós lemos aqui na igreja? Vós sois a luz do mundo. Nós somos a luz, ou seja, Deus através de nós, Ele fornece luz para essa humanidade. Mas é muito complicado fornecer luz, principalmente nesse momento que querem encarar a nossa boca. Eu entendo, sabe, meus irmãos, desculpa, falar de Jesus, eu entendo que agir, tem gente que fala de Jesus, se deixar ele fala de Jesus, glória a Deus, fala aqui, fala ali. Tem gente que consegue agir igual Jesus, além de falar, é uma ação. Porém, o que nós precisamos entender, o que um profeta, o que nós precisamos nesse tempo, não é somente falar como Jesus, não é somente agir como Jesus, mas ter atitude de Jesus. Porque na verdade, falar, como tem um amigo meu, Marco, ele fala, falar até papagaio fala. Se você ensinar, o papagaio fala. Mas agora, mais do que falar, as suas atitudes, ela tem que demonstrar aquilo que você está falando. Porque se você fala de Jesus, as suas atitudes vai ter que se seguir daquilo que você está falando, ou daquilo que nós estamos falando para essa humanidade. Ou seja, agir como Jesus é muito fácil. O maior problema não é agir, é a gente reagir igual a Jesus Cristo. Porque grandes pessoas, grandes homens souberam agir, mas reagir, ter atitude. Porque o que nós precisamos nesse tempo? Isso é fornecer luz para essa geração. Não é agir, mas é reagir. O que é a gente fornecer luz para essa geração? É ter atitude que está batendo com aquilo que eu estou falando. Pô, o cara está falando de Jesus. Ele está falando de Jesus, cara. Mas olha a atitude dele. Ele está falando de Jesus, mas vamos ver a reação. Porque na verdade, quando Jesus falava, você via as reações dele. Como que ele se comportava. E é tão interessante, meus irmãos. É tão interessante. Porque se a Bíblia Sagrada fala, nós somos luz da terra. E a palavra profetizar significa fornecer luz. E Jesus disse para cada um de nós, não foi só para o pastor, não foi só para a pastora, não foi só para o líder dos jovens, não foi só para o líder das mulheres. Ele disse assim, sois luz aqui na terra. E nós vamos observar que no Antigo Testamento, a Bíblia não fala acerca disso. Porque na verdade no Antigo Testamento eles não eram luz, eles tinham luz. É muito diferente de ser e ter. No Antigo Testamento eles tinham, mas no Novo Testamento eles eram a luz. Um profeta no Antigo Testamento ele tinha que pegar uma lanterna e no meio do povo para iluminar. Ele tinha que ir no meio do povo para iluminar, falar a palavra que iluminava. No Novo Testamento, aonde eu vou,
A minha vida é algo profético na vida dos meus irmãos. A minha vida, porque eu tenho atitude, porque eu tenho reação. A minha vida, porque o maior desafio do crente não é você chegar no meio da rodinha: ó irmão, ó galera, eu sou crente, viu? Olha galera, eu sou pastor. Eu quero ver você manifestar sem falar. Sem falar. Mas aí é crente 007, não, porque quem tem a luz neste mundo, aonde que ele chega, se tem trevas, a luz, aonde tem trevas, a luz ilumina. E nós somos essa luz para brilhar aqui. A voz profética, na verdade não é a nossa voz, mas é a nossa vida. A nossa vida no trabalho, a nossa vida na escola, a nossa vida aqui, a nossa vida ali. Nós somos a voz profética de Jesus Cristo para esta nação. Você pode ter certeza. Mas pastor, eu sou tão quietinho, pastor, eu sou tão tímido isso. Mas a Bíblia diz que os tímidos, meu irmão, até tímido, com a luz do Espírito Santo você consegue inflamar pessoas. Até você consegue, meu irmão. É algo de Deus, é algo louco, é algo, meu Deus, que você não entende, meu irmão. É coisa de maluco. Eu quero concluir essa mensagem. O homem só pode dar aquilo que ele tem. Ele só pode profetizar aquilo que é na vida dele. Se eu não posso profetizar, eu não vou profetizar. Eu não vou falar. Mas se eu posso, eu vou falar aquilo que eu tenho, aquilo que eu vivi, as minhas experiências com Deus, o meu caminhar com Deus é que vai falar aquilo que eu tenho. Não fica querendo dar o que você não tem, não. Isso é hipocrisia, isso é mentira, isso é falsidade. E Deus precisa levantar uma geração genuína aqui na terra, que só fala, mas não tem vida, que só fala, mas não tem comportamento, que profetiza. Essa profecia não afeta nem ele. Se não afeta nem ele, como é que vai afetar? Como é que vai afetar, irmãos? É aquilo que você tem. Olha o que a Bíblia Sagrada fala em Mateus 6, 22 e 23. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Meu irmão, tem gente que tem olho podre. Tem gente que tem olho podre, mas na verdade não tem olho podre. É o que está fluindo de dentro dele. Tudo é mal. Não tem jeito. Essa coisa vai matar. Meu irmão, você é a luz dessa terra. Se os teus olhos, meu irmão, os olhos é a janela do coração. E é tão interessante que essa máscara aqui faz a gente conhecer mais as pessoas, porque quando você passa perto de uma pessoa que é conhecido de verdade, você olha no olho: oi papá, oi pastor. Agora quando a gente não conhece muito, a gente, meu Deus, o olho fala, gente. O olho fala. O olho mostra o teu interior, mostra se tem coisas boas ou se tem coisas ruins. E se você está ruim, como é que você vai profetizar? Como é que você vai profetizar? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Mateus 6:21. Pois onde estiver o vosso tesouro, ali estará vosso coração. Que o vosso coração tenha Jesus para profetizar. Para profetizar, você pode ter certeza, a luz e as trevas são duas coisas muito diferentes uma das outras. A luz e as trevas, ou falar de Jesus, são coisas muito, pode ter certeza, que quando você tem essa luz, ou infelizmente quando você tem essas trevas, pode ter certeza, que a luz, aonde ela chega, quando vocês chegaram aqui, estava tudo escuro, o que vocês fizeram? Tocaram, acendeu, não tem lugar para as trevas, mas quando as trevas tomam lugar, ela elimina, porque quando acabar aqui o culto, o que vocês vão fazer? Desligar, e as trevas vai tomar conta. E o que nós temos para profetizar nesses dias, pode ter certeza, profetizar. A luz influencia. A luz influencia. Então, pastor, eu posso profetizar? Profetiza. Mas quando você não souber o que falar, fique calado, que a tua vida já é um livro aberto e saber quem você é. Pode ter certeza. Deus abençoe a tua vida. Beijo no coração de vocês.